Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, nós estávamos conversando sobre bioética, né? E depois fomos conversando sobre teologia prática pastoral urbana, primeira parte, segunda parte. E agora nós chegamos nos ministérios. Então, a igreja hoje, a teologia cristã. Então, a igreja somos todos nós, o povo de Deus. Então, padre, diáconos, as irmãs e todos nós que somos leigos e leigas, que estamos responsáveis para o reino de Deus. Então, é a tarefa de todos nós, cristãos e cristãs, levar essa palavra de Deus através de nossos ministérios. Se a gente olhar um pouco o passado, a gente sabe que lá no ano 1870 começou-se a modernidade, começou-se a industrialização no mundo. Em 1870, quer dizer, 152 anos atrás já, né? E lá tinha acontecido a Igreja do Vaticano I, que começou em 1861. E lá a igreja resolver por um basta, porque a igreja, desde a época do Constantino, lá no século III, né? Ou melhor, século IV, já começou, então, a igreja foi tomada de nós e começou a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, não era mais a Igreja Católica Apostólica Cristã, romano, os romanos que mandavam, né? E bom, e veio até 1862. 1862. Mas nós tivemos 100 anos depois do Vaticano II. E de lá para cá, faz 60 anos, começou o Vaticano II. É que começou a grande evolução na igreja. O trabalho do leigo e da leiga. Então, quer dizer, leigos somos nós. A palavra leigos, na realidade, no dicionário, significa aquele ou aquela que não sabe alguma coisa. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é só para discernir que leigos e leigas são aqueles e aquela que não é ministério ordenado, que no caso é o diácono, o padre e o bispo. Até mesmo as irmãs também são leigas, porque elas não são ordenadas. Elas são leigas, são vida consagrada a Deus. Quem recebeu a primeira ordem, porque tem o sacramento da ordem da igreja, né? Que é dentro do sacramento. É só o padre, só o homem que recebe. E o diácono, né? Caso as mulheres não recebem. E Jesus, a primeira ordem que ele deu foi para Maria Madalena. Todo mundo sabemos. Está lá no capítulo do Evangelho de João, capítulo 20. Vai lá e avisa os discípulos que eu estou voltando para a Galileia e de lá nós vamos começar tudo de novo. E fala aqui que todos nós somos responsáveis de anunciar o reino de Deus e trabalhar para construir o reino. Aí o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, os doutores da lei e perguntam para Jesus, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer o reino de Deus? Jesus disse para ele assim, o reino de Deus não vem do modo que possa ver. Você vai olhar para um lado, vai olhar por outro, vai olhar para trás, e você não vai ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Na Bíblia fala assim, está no meio de vocês, mas a palavra grega significa dentro de vocês. Então quer dizer que o reino de Deus não vem assim, que você vê, que nem a gente pegar essa garrafa de água aqui, olha, eu estou vendo ela, eu estou pegando, não. O reino de Deus é uma mudança, é uma conversão espiritual, uma conversão pessoal, mudança de vida, né? E o reino de Deus, ele é fazer aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Lutou para um mundo de igualdade, um mundo de compreensão, um mundo de perdão,
um mundo de misericórdia, um mundo de justiça, um mundo sem divisões, um mundo sem exploração, sem falsidade, sem mentira, um mundo onde todo mundo procura vencer o mal, que é o pecado. O mundo que seja de acordo com o projeto de Deus é o mundo que vai preparando aqui na terra o céu, a glória do céu. Então, o céu começa aqui, quando ele começa a aprender o reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo deve ser sinal do reino de Deus e deve ver hoje aqui o jeito, né, do jeito que Deus quer, uma humanidade viva. Deve ser um lugar onde homens e mulheres se reconheçam o próprio Jesus. Daí, pessoal, é que ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 19 do capítulo 19 do Êxodo, né? Ele vai dizer assim, ó: vocês viram, versículo 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês em asas de águia e trouxe até a mim. Portanto, se vocês obedecerem à minha voz e se forem fiéis à minha aliança, vocês serão para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque a terra inteira me pertence. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Isso é o que você deverá dizer para os filhos de Israel. Olha, um reino de sacerdotes, uma nação santa. É isso que você vai dizer para o povo de Israel. Então, quando a gente está falando de ministérios, nós estamos falando de pessoas, homens e mulheres, que trabalham dentro do reino de Deus. Um dia Deus comparou aqui, ó lá, ele fez uma comparação lá nas parábolas de Jesus. Ele diz assim, ó: o reino de Deus é como um fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, meus irmãos, a missão da igreja é construir o reino de Deus aqui e agora, sabendo que a construção só vai ficar pronta quando Jesus voltar e fazer nova todas as coisas. O Apocalipse 21, 5, né? Mas precisamos começar. Então, a igreja, ela realmente, ela deve ser formada por nós mesmos. Nós que somos os competentes para formar esse reino de Deus e para criar ministério. A igreja, ela deve ser toda ministerial. O que quer dizer isso? Todos nós que entram na igreja para participar de uma celebração, participar de um círculo bíblico, participar de uma palestra, rezar o texto, cita que você também é chamado a ser ministério, ser mistério, ser ministro, aliás, ser ministros e ministras do reino de Deus. E a palavra ministro e ministra significa todo aquele e toda aquela que está a serviço. E o que se entende por ministério? É a competência dos leigos e leigas. Olha, não há dúvida que a tarefa para promover a justiça e a paz, de efetivamente prestar solidariedade ao serviço aos irmãos, especialmente os mais necessitados. E é, em primeiro lugar, a responsabilidade dos cristãos, que têm a competência, então seria lá na economia, na política, nas relações internacionais, no sindicato, nas organizações assistenciais e nos movimentos populares e nas pastorais sociais. O que é a pastoral social? A pastoral da criança, a pastoral da terra, a pastoral indígena, a pastoral da mulher marginalizada. É a pastoral lá onde está o povo lascado, o povo marginalizado, lá está a igreja. Através de quem? Da leiga,
do leigo. Claro que o padre também está lá, mas numa paróquia, o padre pode atender 20, 30 comunidades ao mesmo tempo? Não pode. Mas nós podemos, porque nós somos 200, 300. Então, quer dizer, cada um de acordo com a sua vocação. O Paulo fala aqui na carta aos Romanos, né? Muito bonita a palavra aqui a carta aos Romanos, que ele diz assim, ó: embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros um dos outros. Ó, nós somos muitos leigos e leigas, mas nós somos um só corpo em Cristo. Quer dizer, é todo mundo fazendo o trabalho, aquilo que Cristo nos ensinou para fazer. O que Cristo fez? Nasceu pobre, viveu pobre e pregou a paz. E passou por essa terra fazendo bem, partilhando o pão, curando os doentes, ensinando o reino de Deus. Ele nunca ensinou ódio, ele nunca ensinou violência. Quem ensina violência e fala que é católico ou é cristão é porque não entendeu ainda o reino de Deus. Jesus nunca pregou a morte, nunca pregou a violência, nunca pregou o ódio. Ele foi vítima da violência, ele foi vítima do ódio. Ele foi pregado numa cruz. E quando ele estava lá, todo sofrendo, ele diz: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Pedro foi defender Jesus com a espada, cortou a orelha do soldado Malco, Jesus pegou a orelha, colocou lá, passou a mão, a orelha ficou pronta na hora, ficou colada. E diz: Pedro, pega a sua espada e coloca na sua bainha. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então isso é que Jesus nos ensinou, olha lá. Ele fala lá: temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, exerça na justa relação com a fé. Quem tem o dom do serviço, que exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem tem o dom do encorajamento, encorajando. Quem tem o dom de repartir, que faça com simplicidade. Quem tem o dom de presidir, faça com zelo. Quem faz as obras da misericórdia, faça com alegria. Quer dizer, todos que você vai fazer, fazendo com amor. Então isso é a competência dos leigos e dos leigas. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, mais para frente um pouquinho, lá, ministério. O que é o ministério? A missão evangelizadora da igreja é realizada por todo o povo de Deus, com a sua variedade de vocações e ministério. É aquilo que a gente acabou de ler. E ele vai dizer assim, ó: ministério é gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares poucos importantes, consegue mudança extraordinária. E ele vai dizer mais aqui o nosso texto, olha lá. A igreja, o carisma que assume a forma de serviço à comunidade, é a sua missão no mundo e na igreja, e que esta é, como tal, acolhido e recolhido, e cada ministério que tem na igreja deve ser acolhido com amor. Cada ministro e cada ministra deve ser reconhecido pelo aquilo que faz. É um direito seu ser ministro e ministra. É um direito seu exercer a sua vocação na igreja. O padre, é um direito dele ser padre, de ser bispo, de ser diácono, a vocação. Mesma coisa do leigo. E nós temos hoje, pessoal, o ministério do aconselhamento. Aquela pessoa que vai lá, quer ouvir, pergunta para você, e você fica lá escutando lá. Escuta mais do que fala, né? O ministério da palavra, aqueles e aquela que dirigem celebração. Hoje em dia tem muito mais celebração da palavra do que missa. Muito mais. O padre celebra 3, 4 missas
no final, no domingo e no sábado, 4, 5 missas. Mas tem 40 celebrações da palavra na sua paróquia. Todo mundo levando a mesmo evangelho, a mesma palavra, o mesmo carinho, né? Então, a grande importância desse ministério. E nós temos também o ministério da catequese, que são os catequistas, na sua maioria mulheres, que amam fazer esse trabalho, ensinar as nossas crianças, a catequese renovada, é ensinar as crianças a viverem em comunidade, né? Temos o ministério dos administradores, quer dizer, administração da igreja, da paróquia, ministro da Sagrada Comunhão, que é o ministro e a ministra da Eucaristia, o ministério do batismo, que batiza criança, né? Batiza adulto também, o ministério do matrimônio, que a gente chama de casamento, ministério das exéquias, quando tem lá uma pessoa que morreu, a igreja está lá para dar o consolo, através dos ministros da exéquia, homens e mulheres também, da acolhida na porta da igreja, recebendo todo mundo, oi, bom dia, boa tarde, aqui tem um lugar para você sentar, olha que bonito, animadores de grupos, teólogos e teólogas, que ensina teologia para todos nós, né? Pastoral do dízimo, ministro do dízimo, coordenador de pastoral, a hostiária, olha que ministério mais lindo, ninguém vê. Mas quando chega lá, o altar está arrumado, está tudo limpinho, tem lá a flor, a hostiária, que coloca lá o sanguíneo, o cálice, o vinho, a comunhão que vai ser consagrada e tudo mais. E por isso, pessoal, que todo esse ministério são chamados por Jesus. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, de 1 a 12, fala de 8 bem-aventuranças. Mas aqui, por causa do nosso tempo, eu vou falar só de 2, que vocês vão conhecer. Ele começa assim, tem 8 bem-aventuranças. São 8 portas de entrada na humanidade, 8 portas, vamos dizer, porta do céu, 8 portas para entrar no reino de Deus. Não tem outras portas, é por aqui mesmo que diz, olha lá. A primeira porta é assim, olha lá. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre no espírito, porque deles é o reino dos céus. É agora. E a 8ª bem-aventurança, no versículo 10, diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira e a última é agora. Os outros, por exemplo, você vai olhar aqui a 2ª bem-aventurança, diz lá, felizes os que choram, porque serão consolados. Serão no futuro. Felizes os mansos, porque herdarão. Então é futuro. Agora, a primeira e a 8ª é agora. Pobre no espírito. O que é isso? É pobre de dinheiro? É o rico? É o pobre? Não. Pobre no espírito significa todo aquele e toda aquela que tem o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, aceitou o Espírito Santo. Então é feliz os pobres no espírito. Pobre quer dizer humildade, de reconhecer que todos nós temos a nossa limitação, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E por causa disso, nós vamos pregar a justiça e nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Jesus foi a primeira vítima da época dele. Ele foi assassinado numa cruz, né? Então ele foi assassinado porque ele pregava o bem, porque ele entrou na contramão da sociedade da época, que era o Império Romano e a comunidade judaica. E por isso ele foi assassinado. Mas ele não está lá, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E por isso nós somos testemunha dele. É o que Pedro diz lá no dia de Pentecoste, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Ele diz assim: aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez dele Cristo e Senhor.
Quando ele fala aquele Cristo que vocês crucificaram, quer dizer, aquele Cristo que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Ele está denunciando, vocês mataram o autor da vida. Mas ao mesmo tempo ele faz um anúncio. Deus fez dele Cristo Senhor. Quer dizer, ele está vivo, ele é cheio de misericórdia, ele está aqui para perdoar. E o povo, tocado com a palavra de Pedro, diz: o que é que nós devemos fazer? Quer dizer, pede perdão e Jesus perdoa. E Pedro fala: vocês vão receber o batismo. Então, isso é o trabalho do ministro. Isso é o trabalho da ministra. Aí nós temos diversas formas de ministro reconhecido. Nós já falamos aqui, né? E depois, a igreja é uma comunhão de diversidade. Nós lemos lá, cada um tem o seu dom. O dom do aconselhamento, o dom da escuta, o dom do canto, o dom de ensinar, o dom de aconselhar, o dom de encorajamento, encorajar as pessoas, é encorajamento, né? É encorajar, outro de aconselhar, e assim nós vamos levando a vida, né? Outra coisa é a vocação do leigo e da leiga. Todos nós, junto com o padre, junto com os diáconos, formamos a igreja de Deus. Formamos a igreja e levar a palavra de Deus. E também o sacerdócio comum que diz aqui. O que é isso? Todos nós somos responsáveis, todos nós somos portadores dessa palavra, todos nós fazemos parte dessa edificação de educar os filhos de Deus na fé cristã. E há o direito de acrescentar os deveres, participar dos mumos proféticos, sacerdote real, colaborador e pastores do reino de Deus. Mas quando nós já estamos chegando ao final, que aqui passa muito rápido, que é só um resumo de todo o encontro. Aí fala também o perfil dos cristãos na igreja. Nós somos também marianos, quer dizer, nós gostamos de Maria, a mãe de Jesus, e por isso nós temos a igreja universal, quer dizer, universal no sentido do mundo inteiro. E aqui, para encerrar, pessoal, nós temos 3 pensamentos aqui. Ó. Quando você for chamado ou for chamada para assumir um ministério, entenda que Deus chamou pessoa no passado e continua a chamar hoje. Se você aceitar, faça por amor a Deus e à comunidade, e não só para agradar as pessoas. Então, quando você é chamado, você não é obrigado. Mas se você aceitar, aí vai então 3 pensamentos, né? Primeiro, é Deus que te escolheu e chamou. Vamos ser fiel a Deus. Preparação espiritual, rezar, né? Ir lá preparado. Segundo, você é membro de uma igreja. Não vou fazer o que eu penso, mas um pensamento maior, que é a orientação da igreja. Preparação intelectual, teológica, é isso que vocês estão fazendo, eu também faço sempre. Então, ler bastante, preparar, rezar. Terceiro, você vai encontrar, às vezes, muita gente na sua frente. Preparação intelectual, psicológica e ler muito. Olha que importante. Ler bastante. Quando você vai lá, você já sabe o que você vai fazer. Então, meus queridos e minhas amigas, então todos nós somos convidados e convidadas à vocação universal da santidade, que nós somos leigos e leigas. Então, passa esse vídeo para frente, manda para todo o pessoal que você conhece, se inscreva aqui no nosso canal, é o canal da evangelização. E vamos terminar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.